Bom para você, como é que você está? Tudo bem? Você está me acompanhando? Eu gostaria hoje de nós termos aqui um texto de Mateus capítulo 6, que Jesus fala sobre a solicitude da vida. E ele diz assim: portanto, a minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que vocês hão de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, ou quanto ao vestir. Não é a vida muito mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhe para os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem colher, ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas as coisas. Esse texto da Palavra de Deus, ele nos fala de algumas coisas assim bastante importantes sobre a solicitude da vida. Será que a vida que nós temos hoje, você está vivendo, a ansiedade, as dificuldades, todas elas nos retratam as coisas difíceis da vida, né? E Jesus está dizendo que aquelas pessoas que estavam ouvindo Ele valiam mais do que um passarinho. Lembre-se que Jesus está falando para um povo do qual é de uma agricultura de subsistência. Eles plantavam para comer naquele dia, naquela hora, naquela semana, saía para pescar. E Jesus está falando sobre as preocupações. Preocupação e cuidado, ansiedade é uma reação presente em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer tempo e qualquer pessoa. As circunstâncias podem mudar, não é? Realmente, de pessoas para pessoa, de país para país, mas certamente haverá sempre pessoas preocupadas. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja vivendo uma preocupação realmente grande na sua vida. E preocupação é um tema bem tratado nas Escrituras, amplamente. Jesus trata sobre essa preocupação e sobre o pecado de viver preocupado. E essa desconfiança, essa preocupação é que gera a distração na nossa vida. Então, quanto mais preocupados nós estamos, mais distraídos nós ficaremos. Isso em relação à coisa espiritual ou à coisa da vida mesmo. Tanto ricos como pobres, tanto aqueles que moram em casas grandes ou pequenas, sempre vão ter as suas preocupações. Então, a preocupação é uma situação que a gente pode viver e tirar-nos a paz. Então, qualquer tipo de preocupação, ela pode tirar a paz da sua casa, a paz da sua vida. E tem pessoas que vão viver uma vida de depressão, às vezes até profunda, por falta de uma coisa que chama confiança no Senhor. Então nós dividimos aqui para a gente pensar, você em casa aí durante essa semana também, não é? Que a primeira parte aqui eu queria dizer o seguinte, que a preocupação ela é condenável aos olhos de Deus. Por que a preocupação ela é condenável aos olhos de Deus? Porque nós levantamos dúvidas acerca de que Deus pode cuidar de nós. Nós levantamos dúvidas do que acerca que Deus pode sustentar-nos, pode prover a todas as nossas necessidades. Então, também a preocupação é inútil, não é verdade? Então não adianta você viver uma vida preocupada ou preocupada demais. Você pode ficar muito preocupado, amanhã você vai ter que fazer um exame, ou vai colher um exame, ou vai saber um diagnóstico, isso não vai resolver nada para você, não vai acrescentar um centímetro na tua altura. Então, essa preocupação também ela pode ser inútil. Terceira coisa é que a preocupação ela é destrutiva. Nós desperdiçamos nosso tempo, a nossa energia, os nossos sentimentos, não é? Pelas circunstâncias que às vezes não aconteceram e talvez nunca hão de acontecer. E além disso, as preocupações nos geram crises como tensões, angústias e às vezes vivemos num estado até depressivo pela grande parte da nossa preocupação. Mas o que Jesus diz nesse texto é o significado da expressão aqui, né? Ver e olhar. Então Jesus diz assim, olhe para os passarinhos.
Essa é uma aplicação pedagógica de Jesus, que ele está dizendo para você olhar para os passarinhos. Você sabe que aqui na nossa região tem bastante verde, aqui no Parque Via Norte, e aqui em frente ao templo da Igreja Batista El Shaddai, tem uma mata, uma pequena mata, tem um estacionamento amplo. E hoje de manhã, 7h20 mais ou menos, 7h15, chegando aqui, eu comecei a observar, pensando nesse texto sobre preocupação, observar os pássaros. Então eles iam comer as frutinhas que tem aqui, as frutinhas da paineira, como também tem uns macaquinhos ali, uns saguizinhos, eles estão sendo alimentados. Então Jesus disse, olhe para os pássaros. Essa ideia pedagógica é mire e pense que eu estou cuidando desses pássaros. Então olhar, ver, representa essa observação da vida. Então há uma necessidade de nós observarmos a vida, e Jesus estava dizendo isso, que a vida não é muito mais do que comer, beber, vestir, mas é muito mais do que essas coisas. Então Cristo contempla-nos nessa área e nos chama a um modo de agir para que nós possamos olhar para o Pai. E como é que nós podemos tratar dessa ansiedade, dessas preocupações do dia a dia? Então, você tem terapias, você tem medicamentos, você tem psicólogos e tantas maneiras de você tratar, né? Mas o que o Jesus estava falando é que o medo e a ansiedade, ela pode destruir nós como? Por dentro, isso que é interessante. O que faz a diferença é dentro do nosso coração. Logicamente que fatores externos, eles contribuem realmente para nos deixar preocupados, ansiosos, mas o grande fator está dentro do nosso coração, está dentro da nossa vida. Então a primeira coisa, como é que eu posso vencer o meu medo, vencer a minha ansiedade, que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, é que confiança é o único meio para vencer o medo nesses dias. Precisamos ter confiança. Então olha o pássaro, por exemplo, os passarinhos. Quando há uma tempestade muito grande, o que eles fazem? Os passarinhos entram debaixo de certas galhos de árvores, e mesmo que aquela tempestade venha balançar os galhos, as árvores, os passarinhos, o que eles fazem? Eles ficam abrigados ali. E eles ficam esperando a tempestade passar. E a palavra-chave é, eles aguardam a tempestade passar. Então eu e você podemos ter tempestades, solicitudes, ansiedade, mas tem um momento na sua vida que você vai ter que parar e aguardar aquele tempo passar. E esperar. Então esperar em quem? Esperar em Jesus. Então o momento pode passar, aquele momento mais difícil, mas lembrando que você tem que aguardar. E debaixo de quem? De Jesus. Lá no Salmo 91 fala que podemos ficar abrigados, debaixo das asas daquele que cuida de nós. Então a confiança. A segunda coisa é a ansiedade, é o medo, que nos traz e tira-nos o foco da nossa vida. Então o medo e a ansiedade é o resultado de nosso foco estar concentrado só na nossa vida. Então a partir do momento que eu me concentro apenas nos meus problemas, nas minhas dificuldades, eu vou focar em mim. Então nesse momento eu começo a tirar os olhos de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, que não tirar os olhos do Senhor. Então não é fácil nós lidarmos, enquanto as coisas estão acontecendo, os problemas, as circunstâncias que nos preocupam, mas nós precisamos nos lembrar, que mesmo no meio das mais fortes crises ou angústias, o Senhor está resolvendo a cada uma delas. E nas circunstâncias menores e pequenas, o Senhor também enxerga. Então, pensa bem que nos meios das tempestades maiores, o Senhor está ali. E nas crises menores, o Senhor está enxergando também. Terceira coisa, o medo é vencido quando acreditamos na bondade divina. Então você pode vencer com confiança, você pode vencer
esse medo sabendo que Deus é bom. Então há uma recompensa, né, garantida para cada um de nós. E o que Jesus disse é o seguinte, olha, comer, vestir-se é coisa que Ele vai cuidar de nós. Então Jesus nunca prometeu coisas maiores. Então quando você pode até ficar frustrado, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça, e tudo eu vou receber. Então você pode se frustrar, falar, poxa, eu estou buscando o reino de Deus, estou orando, eu estou indo à igreja, eu estou fazendo certas coisas, mas Jesus nunca prometeu uma coisa além disso. O que Jesus prometeu? Começa o versículo, ou começa a palavra de Jesus com as pessoas dizendo assim, olha, olhe para os pássaros, eles não trabalham, eu dou comida, eu dou alimento. Então o Senhor prometeu cuidar de você nas suas necessidades básicas e essenciais da vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer como Ele tem feito comigo e tantas pessoas que eu conheço. Mas Ele não prometeu além disso. Então Ele não prometeu mais do que isso. Por quê? Ele disse que a vida, se você tiver comida, bebida, Ele não fala nem de moradia, né? Você se dê por satisfeito. E a esperança surge quando nós lemos o texto da palavra de Deus e nós entendemos que o Senhor, Ele termina dizendo, né? Que Ele vai estar conosco. Confiança. Então, como é que nós podemos vencer essas preocupações que às vezes são inúteis e destrutivas na nossa vida? O que Jesus estava falando para aqueles homens. Então, assim, se nós fazemos uma leitura correta do texto, nós vamos entender que o Senhor Deus, Ele tem o cuidado de nós. Ele vai trazer uma recompensa, uma bênção para você. Mas a maior recompensa é que nos detalhes mais íntimos e pequenos, Ele vai cuidar de você, porque Ele é seu Pai. E você pode chamá-lo de Abba, Papai. Então Deus te abençoe, que você nessa semana possa ter uma semana abençoada, uma semana extraordinária. E lembre-se, né? Confiança. E vença o medo através de Jesus. Então, como é que posso lançar todo o medo? Em Jesus Cristo. Que Deus te ilumine. E se você tem gostado dos nossos vídeos, você pode passar aí para os seus amigos, né? Ou entrar ali no YouTube da igreja e dar um like. Deus te abençoe, fica com Deus. Shalom para você. Deixe as preocupações no nome e na mão de Jesus Cristo.